Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre transportes. Então a gente vai fazer uma análise sobre o sistema de transportes dentro do Brasil, porque você tem a análise de transportes que é de geografia geral, que é feita pelo mundo, e a análise de geografia do Brasil, que é feita, a análise da geografia do Brasil, que é feita no interior do país, dentro do país. Bom, primeiro que o setor de transportes está ligado ao setor de prestação de serviços, está ligado ao setor que eu chamo de terciário. Vocês se lembram? Nós temos três setores da economia: o setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo; o setor secundário, indústria e construção civil; e o setor terciário, que é o setor de prestação de serviços. O setor terciário é o setor que mais emprega mão de obra, é o setor mais amplo da sociedade, né? Nós temos aí vários segmentos ligados. E o segmento de transporte está ligado a esse setor, né? Nós estamos falando, por exemplo, que o comércio depende muito do setor de transportes. Então, comércio varejista, comércio atacadista, enfim, para que as mercadorias possam chegar para serem vendidas, você depende do setor de transporte. Outra coisa, é dentro do setor de prestação de serviços que se gera a maior participação do PIB, do Produto Interno Bruto, de tudo aquilo que foi produzido de riqueza dentro do país. É o setor de serviços o que mais seria assim, o responsável pela geração de PIB. Então, ele é fundamental para o desenvolvimento da economia. Então, o sistema de circulação de mercadorias de um país é um ótimo indicador do seu nível de desenvolvimento. Então, quanto melhor for o sistema de transporte, quanto mais eficiente for o sistema de transporte, melhor vai ser a economia desse país. Vamos lembrar de uma coisa aqui. Quais são os tipos de transporte? Nós temos o transporte rodoviário, nós temos o transporte ferroviário, nós temos o transporte por navegação, que pode ser navegação fluvial ou a navegação marítima, nós temos o transporte aéreo. Então, eu citei aqui alguns. Você tem o transporte também através de dutos, tá? Através de tubulações, também é uma forma de transporte. Então, são várias as possibilidades de você fazer o transporte, mas essas seriam as mais convencionais. Então, quando a gente analisa o sistema de transporte de um país, a gente descobre se o grau de desenvolvimento daquele país ele é alto ou se o grau de desenvolvimento daquele país é muito baixo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é uma análise, uma pesquisa, tá certo? De como funciona o sistema de transporte dentro do Brasil, como é que ele funciona. Então vamos lá, vamos passar por aqui. Bom, quando a industrialização se acentuou, o volume de mercadorias também cresceu muito no mundo, né? Com a industrialização, aumentou-se demais a produção. Então o volume de mercadorias ficou cada vez maior e a necessidade de rapidez de entrega dessas mercadorias também cresceu demais. Eu queria deixar claro que isso não vale só para o transporte de mercadorias, isso vale também para o transporte de pessoas. As pessoas também estão exigindo os transportes cada vez mais eficientes. Então, na verdade, é um casamento, tanto do transporte de mercadorias como do transporte de pessoas. Quer dizer, os dois acabam sendo muito importantes nesse quesito. Bom, aqui vocês estão vendo, né, uma imagem, né, disso que eu tô... Deixa eu posicionar melhor a câmera aqui, né? Tá certo? Disso que eu estou falando para vocês, dos tipos de transporte, né? Então aí a gente tem os tipos de transporte para você ter uma noção, né? Desde o transporte aéreo, passando pela navegação, ferrovias e assim por diante, tá? Então, uma curiosidade aqui é a seguinte: os obstáculos naturais, antes eles freavam a circulação, tá? Então, era difícil os obstáculos naturais. O próprio relevo, a própria configuração do planeta Terra. Mas esses obstáculos foram sendo sempre superados, tá? E o transporte foi sendo cada vez sempre mais utilizado e a capacidade de carga do transporte sempre foi aumentada. Eu vou dar um exemplo disso. Olha a possibilidade de aumento de capacidade de carga, por exemplo, dentro de um navio como esse aqui. Olha como a capacidade de carga é grande. Ou até mesmo dentro de um trem. É lógico que tem meios de transporte que a capacidade de carga, né? Lógico, ela acaba tendo um limite, tá? Porque o avião, ele tem um limite, mas enquanto um avião tem um limite, o trem já tem um limite muito maior. Então, com o tempo, esses limites vão sendo cada vez mais
rompidos e cada vez mais enfrentados, e a gente acaba tendo aí um volume cada vez maior de carga que acaba sendo transportado. Tudo bem, gente? Então, só para vocês entenderem, isso é cada vez mais comum. Num país como o Brasil, que tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados, nós somos o quinto maior país do mundo, tá? Você imagina o transporte como é complexo e como é importante. Então, num país imenso como o Brasil, onde se movimentam milhões de toneladas de carga, é necessário uma rede de transporte eficiente por causa da sua distância, por causa do seu tamanho. O país é muito grande, precisa de meios de transporte que sejam extremamente eficientes para que isso ocorra de maneira bem funcional. Bom, qual é o meio de transporte que a gente tem como principal dentro do Brasil? Bom, gente, dentro do Brasil, o principal meio de transporte é o transporte rodoviário. Gente, no Brasil, o transporte rodoviário, só para vocês terem uma ideia, ele é responsável por transportar em torno aí de 60% da carga nacional. Só que o transporte rodoviário, ele tem um grande problema. Qual que é o problema do transporte rodoviário? Ele tem uma capacidade de carga menor para ser transportada, ele tem a questão do custo do petróleo, no caso de caminhões, a questão do óleo diesel, mas aí a gente tem a questão do pedágio, a gente tem a questão do motorista, a gente tem a questão do limite de carga. Então, na verdade, quando você fala que o Brasil transporta 2/3 da sua carga através de caminhões, e o caminhão é algo mais limitado, é algo menor, como você está vendo aí nas imagens, o tamanho do caminhão é algo limitado, o custo desse transporte acaba ficando mais alto. Lembre-se de uma coisa, o custo do transporte interfere diretamente, ele incide diretamente no valor das mercadorias, ele interfere direto no preço do produto final. Então, quando você tem um transporte muito caro, o valor da mercadoria acaba ficando mais caro por causa do transporte. Como o caminhão é algo muito limitado e a gente nem falou ainda de risco de acidente, risco de assalto, enfim, o caminhão é limitado, então o que a gente tem? A gente tem, por todo esse pacote que eu falei, e ainda a questão do petróleo, você tem aí um frete mais caro. Então o custo do caminhão, ele acaba sendo um custo mais alto por esse pacote que eu falei aí. Então o Brasil fez uma escolha e uma escolha cara, tá? Por isso que nós ficamos sujeitos a greve de caminhoneiros. Então, toda vez que os caminhoneiros param, o Brasil acaba parando. Por quê? Porque a carga brasileira vai via caminhão, tá? A carga do Brasil vai via caminhão. Foi uma escolha que nós fizemos ao longo da nossa história, aonde a gente sucateou a ferrovia, que nós vamos falar um pouquinho aqui agora, a gente desprezou a ferrovia e passou a valorizar muito mais a rodovia, tá? Só para vocês terem uma ideia de comparação de capacidade de carga transportada, enquanto você transporta em torno de 60% da carga via caminhão, você vai transportar pelas ferrovias em torno de 20% da carga. Ou seja, olha quão menos fica o que a gente leva por trens e o quão mais seria seguro, né, e barato se a gente levasse por trens, porque o trem está sempre em cima do trilho, o risco de acidente é menor, tá certo? O risco de roubar um trem também fica mais complicado por razões meio que óbvias, tá certo? Então, a questão da quantidade de carga, que aí seria o mais importante do que eu estou falando aqui, a quantidade de carga que o trem pode transportar. Então, o trem teria inúmeras vantagens, né? Desde acidente até capacidade de carga, o trem seria uma vantagem que a gente poderia utilizar aí. Bom, o primeiro trem rodou no mundo em 1804, foi no País de Gales. País de Gales é a Grã-Bretanha. Esse primeiro trem rodou 9 km a 8 km por hora. Então, né, olha a diferença para os trens da atualidade. No Brasil, o trem chegou em 1854, com a estrada de ferro Mauá, tá? Eu vou passar rapidamente por aqui, que imagens dela, tá? Imagens da estrada. Esse é o Visconde de Mauá, o cara que trouxe a ferrovia, é o Irineu Evangelista de Souza, foi ele que trouxe o trem para o Brasil. Você vai entender porque que eu estou fazendo esse processo histórico. E o setor ferroviário no Brasil, ele se expandiu entre 1870 e 1920. Essa é a chamada Era das Ferrovias do Brasil. É uma vergonha, porque a ferrovia expandiu no Brasil até 1920. Portanto, fazendo uma conta redonda, exatamente redonda, tá? Nós estamos em 2020, né? Faz 100 anos que a ferrovia no Brasil deixou de se expandir. 100 anos! 100 anos. Olha que número absurdo esse,
que nós estamos mostrando aqui para você. A ferrovia, ela se expandiu muito no Brasil por causa da expansão da atividade da agricultura, né, por causa principalmente das lavouras de café que você está olhando aqui como forma ilustrativa. Para escoar a produção de café, se escoava a produção de café através das rodovias. Essas ferrovias ficaram concentradas no Sudeste, né? Elas ficaram concentradas na região Sudeste, porque aqui estavam a maior parte das lavouras de café, por isso elas ficaram concentradas aqui, e a partir da década de 20 o setor foi se desacelerando gradativamente e foi gradativamente parando. Qual foi o balde de água em cima do setor ferroviário brasileiro? Em 1957, o governo federal lançou criou a chamada Rede Ferroviária Federal, que encampou 78% de toda a malha férrea do país. O setor ferroviário brasileiro ele era privado, era feito por empresas privadas, e como nesse período estava chegando o setor automobilístico no Brasil, o Brasil queria valorizar o setor automobilístico, o governo brasileiro queria valorizar o setor automobilístico, o que ele fez? Ele estatizou as ferrovias, exatamente isso. Passou as ferrovias para as mãos do Estado. E, na sequência, eu já vou adiantar, assim que ele estatiza a maior parte das ferrovias, ele para de investir nas ferrovias, elas começam a ficar sucateadas. Entenda que as ferrovias tiveram um crescimento até a década de 20, depois também pararam. Então você imagina aqui o quão elas já estavam paradas, as ferrovias. Nos anos de 1970, a mesma coisa aconteceu com o Estado de São Paulo, com a criação da Ferrovias Paulistas S.A., a FEPASA. Ou seja, aquilo que tinha acontecido no Brasil acaba agora acontecendo no interior de São Paulo. Tudo nas mãos do governo e o governo com a política de parar os investimentos. Então o setor férreo brasileiro parou de crescer há 100 anos atrás, depois ali na década de 50 e depois na década de 70 passa para as mãos do governo e o governo desacelera ainda mais as ferrovias, porque queria valorizar o setor rodoviário no Brasil, então botou a carga no caminhão e tirou a carga do trem, e aí nós temos chegamos no que nós estamos hoje, uma super valorização do caminhão e uma desvalorização das ferrovias. Bom, essas medidas causaram uma diminuição na malha férrea, como eu falei, tá certo? E óbvio, a vantagem do trem é gigantesca, né? Você tem uma grande capacidade de carga, né? Porque você tem aí pelos comboios, são muitos vagões acoplados a uma locomotiva, os vagões podem levar uma tonelagem muito grande, então os vagões poderiam estar tranquilamente superando um grande número de caminhões. O gasto com energia é baixo, a carga, em relação à carga que será transportada, né, a quantidade de gasto é menor, o veículo tem uma vida útil muito grande, porque é tudo feito de ferro-aço, né, então a vida deles é muito longa, tá? Grande segurança, grande rapidez, em alguns lugares do mundo os trens estão muito eficientes, aí que é o meu caso do trem-bala, nós estamos falando agora em questão até de passageiros, não de carga, onde as velocidades vão aí, né, acima de 200 km por hora e a segurança do trem é muito grande. É bom a gente deixar claro nesse momento aqui da aula que o trem ele é importante não só para levar a carga, mas também para levar pessoas. Essa aula, aliás, é bom que fique claro, o transporte ele é eficiente. A gente está discutindo a eficiência do transporte para pessoas e para carga. A gente está enaltecendo a carga, mas em todo momento não se esqueça das pessoas. Então se você pega, por exemplo, um transporte como esse que nós estamos vendo aqui, de pessoas através do trem, ele é muito, mas muito seguro mesmo, tá? Bom, a ferrovia ajudaria a solucionar o problema do Brasil, mas a gente não viu isso acontecer. Por quê? Porque na década de 90 o governo privatizou as ferrovias e apesar das ferrovias terem sido privatizadas e terem passado para as mãos da iniciativa privada, a gente não viu as ferrovias deslancharem tanto no transporte de pessoas como no transporte de passageiros. A gente não viu, por exemplo, dentro do estado de São Paulo, que é o estado com, né, grande desenvolvimento econômico e grande concentração de pessoas, a gente não viu o desenvolvimento de um transporte ferroviário eficiente para que dê conta do estado de São Paulo, né? Tirando a questão da região metropolitana que a gente vê os trens metrôs, o resto, o interior de São Paulo, por exemplo, nós não temos transporte de pessoas através de ferrovias, como a gente vê dentro da capital. Então ficou para trás isso aí, tá? Ficou para trás esse modelo que a gente está falando. Bom, galera,
Então é muito importante que a gente entenda que tudo isso ficou para trás, tá bom? Tudo isso ficou para trás e infelizmente nós tivemos uma grande perda com tudo isso, tudo bem? Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, né, passando os slides aqui, é que cerca de 80% das estradas que nós temos no Brasil são estradas municipais, 13% estaduais e 7% federais. Ou seja, a maior parte das estradas são aquelas estradas municipais, as chamadas vicinais. Temos problema de pavimentação das estradas, como você está vendo aqui nessa imagem, né, da rodovia transamazônica, né, falta pavimentação em muitas estradas, isso é um problema muito sério, principalmente em algumas regiões, tá bom? Bom, então nós temos aí uma série de problemas, tanto dentro do transporte rodoviário, quanto dentro do transporte ferroviário, tá? O transporte aéreo, ele é muito utilizado para transportar pessoas e pouco utilizado para transportar carga. O motivo, pessoal, o custo do transporte aéreo é muito, mas muito, muito elevado. Então, transportamos carga por transporte aéreo? Sim, mas lembre-se que o volume é sempre muito pequeno e o custo é sempre muito alto, tá? Muito alto. Então, nós temos esse problema que é esse. E, para a gente finalizando a aula de transportes, tá certo? O transporte fluvial e marítimo, que é o transporte tanto através de rios como através de águas. É um transporte muito utilizado, é um sistema de transporte muito eficiente para se levar mercadorias por todo o planeta. Você está vendo aqui em cima um navio cargueiro levando containers. É hoje a maneira mais eficiente da gente transportar carga pelo planeta todo, tá certo? E responsável por em torno de 13, quase 14% da carga transportada no país, tá? Então a gente viu aí que se a gente for pensar, não, até um pouco menos hoje, viu, gente? Até um pouco menos. Então, se a gente for pensar aí, 60% vai através de caminhão, 20% vai através de ferrovias e o restante vai aí através de trens e demais, tá? Então tem isso aí, tá? Então é muito importante para a gente levar, e quando a gente fala em navegação, é bom a gente lembrar também da navegação de cabotagem. Navegação de cabotagem é a navegação entre portos, então é muito forte no sistema de navegação a navegação entre os portos do país. Quer dizer, você tira de um porto, tipo, você tira do sul e traz aqui para o sudeste, dentro do mar brasileiro. Isso sim é muito forte, é chamada navegação de cabotagem. Então a maior contribuição é a navegação entre portos do mesmo país. E aí você não se esquece que o nome disso é navegação de cabotagem. Tudo bem? Bom, parando por aqui, a gente se vê na próxima.